Boa noite, amados irmãos. Boa noite. É uma grande alegria retornar a essa casa que tem esse ambiente tão aconchegante. É diferente aqui, seu Camilo. Eu sempre costumo dizer, falo para a Andréia também, digo, é diferente. Aquela casa é diferente. A energia, o amor, né, o aconchego. Agradecer a confiança do amado irmão de ter estendido o convite novamente para estar aqui. Agradecer a cada um de vocês os olhares carinhosos, a espiritualidade dessa casa, por dar o amparo, por dar o respaldo necessário para estar aqui. Porque de nada adianta se preparar muito, mas não ter o respaldo da espiritualidade, né? Nós precisamos desse respaldo, desse amparo. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Não é palestra, palestrante, porque eu ainda não sou uma palestrante, né? Uma oradora. Mas nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas, Bárbara, o que isso tem a ver com o tema que você escreveu no quadro? Tem tudo a ver, meus irmãos. Dizia Lao Tse, saber e não fazer é ainda não saber. E isso fica muito claro no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas antes de nós entrarmos realmente no assunto, vou fazer uma leitura breve da excelência da caridade de 1 Coríntios, capítulo 13, a caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, um símbolo retumbante. Se eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar as montanhas, sem a caridade, nada disso adiantaria. Se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda assim, sem a caridade, de nada disso me serviria. A caridade, boa noite, sejam bem-vindos. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, ela não é temerária e nem precipitada, não é orgulhosa, não desdenha e não procura os seus próprios interesses. Ela não se melindra, não se irrita, não suspeita mal, não suporta a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A fé, a esperança e a caridade permanecem, mas a única, mais excelente de todas é a caridade. André Luiz, em uma de suas obras, psicografada através de Chico Xavier, ele diz uma frase que muito me toca, muito emociona. Ele diz assim: porque a virtude não é uma boca que fala, mas um poder que se irradia. Ou seja, não há virtude apenas em palavras vazias. A virtude, ela está no poder dessas palavras quando colocadas em prática. A excelência da caridade está em praticar os ensinos do Cristo. Mas, como diria o apóstolo João, não apenas amar de palavras, mas por obras e por verdade. Em Lucas 18, no versículo também 18, Jesus tem um encontro com um jovem rico. E então o jovem chega para ele e diz: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: o que tu tens visto na lei? Ah, eu tenho praticado toda a lei, desde a minha mocidade. Aí Jesus diz para ele: então vai lá, doa teus bens aos pobres e me segue. E ele voltou embora triste e abatido.
Por quê? Porque de nada adianta cumprir toda a lei, de nada me adianta saber todos os versículos do livro dos Espíritos, todo o Evangelho, toda a lei e não praticá-la. De nada adianta eu continuar apegado à minha vida cômoda, aos bens materiais, continuar me apegando a tudo aquilo que realmente é só para o meu conforto e não abro mão de nada para praticar a caridade em favor do meu irmão. Interessante que o doutor da lei, ele chega em tom de desafio para o Cristo e faz praticamente a mesma pergunta que o jovem rico. Mestre, o que eu hei de fazer a vida eterna? Como eu hei de herdar a vida eterna? Estava todo mundo preocupado em herdar a vida eterna. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com a vida futura que nós nos esquecemos de viver o dia de hoje, como foi feita a leitura aqui. Temos que viver o dia de hoje, porque o que importa, o que pode ser feita a diferença é o dia de hoje. O dia de hoje vai determinar como viveremos essa vida eterna, porque afinal de contas somos eternos, somos seres imortais. Ao que Jesus pergunta para ele a mesma coisa que perguntou para o jovem rico. O que está escrito na lei? O que tu entendes dela? E ele diz, olha, ele fala o primeiro mandamento do decálogo. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nem esperou ele falar o resto dos 10 mandamentos. Jesus não esperou. Ele simplesmente olhou, então, vai lá, faz isso e viverás. E aquele homem que era um doutor se sentiu envergonhado, porque foi o mesmo que dizer assim, olha, você não ama a Deus nem teu próximo. Mas se tu fizer isso, tu vais viver a vida eterna. E ele então, tentando se justificar, porque se sentiu constrangido diante daquela situação, ele continua com uma segunda pergunta. Mas quem é o meu próximo? E é nessa parte que nós entramos na parábola do bom samaritano. Mas quando Jesus diz assim para ele, vai, faz isso e viverás, o que se entende por fazer e viver? O que se entende por isso? Porque uma coisa é eu saber o que eu tenho que fazer. E outra coisa é eu fazer e através desses atos eu ter uma vida. Através desses atos eu vivenciar aquilo que eu sei que tenho que fazer. Ou seja, Jesus está mostrando ali um abismo imenso entre conhecer e fazer. É um abismo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, também 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós não fomos chamados e habilitados para sermos ministros das letras, ou seja, da lei. E ele diz aquela frase, a letra mata e o espírito vivifica. De nada adiantava continuar nas práticas da lei, se a prática da lei não me levava à excelência daquilo que realmente tinha que ser feito, a excelência de toda a lei, que é a caridade, que é o amor, a supremacia de todas as coisas. Quando Jesus diz, eu não vim para pôr fim à lei, eu vim para cumpri-la. Quando Jesus diz isso, ele acrescenta e diz, olha, e toda a lei e os profetas se resumem nisso. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa é a excelência da caridade. Quando Jesus diz que toda a lei e os profetas se resumem nisso. Bom, então, quando Jesus responde para ele assim, quando ele pergunta, quem é o meu próximo? Eu acredito assim que Jesus era um grande mestre, um grande professor, de grande paciência, né?
que eu acredito que eu naquela situação já tinha perdido completamente a paciência, sinceramente, sabendo que aquelas perguntas eram para ser uma forma de fazê-lo ser pego de alguma forma, de prendê-lo de alguma forma, de acusá-lo de alguma forma de heresia. Então ele sabia que a audácia dele era tanta e a vontade dele era realmente fazer Jesus cair numa cilada, com suas próprias palavras, como diz, né, que o peixe morre pela boca. Então Jesus diz assim, um certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus fala que ele descia de Jerusalém para Jericó, Jesus já estava falando ali de um período de decadência espiritual. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade considerada a cidade de Deus, a cidade santa, onde se faziam sacrifícios, onde se faziam as adorações. E Jericó, uma cidade portuária, uma cidade mercantil, uma cidade onde havia todo tipo de negócios ali, né? Tudo que era de mercadoria, tudo que precisasse encontrava em Jericó. Mas o mais interessante nisso não é só isso. Ela ficava a 27 quilômetros de Jerusalém, porém a distância, a altura entre uma e outra era uma queda de mais ou menos 1.100 quilômetros. Ou seja, a distância entre uma e outra parecia tão próximo, mas a elevação fazia diferença. E aqui nós entramos num ponto, o ponto da elevação. Ou seja, Jesus explica que aquele que estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava no seu declínio espiritual. Ele estava abandonando as coisas espirituais para atender somente as necessidades materiais. Ele estava abandonando, sabe aquele dia que a gente diz assim, hoje eu não vou para o centro porque está frio. Aí hoje não vai dar para o estudo porque vai passar um filmão. Hoje eu também não vou lá atender, não vou para o mediúnico porque esse negócio aí não dá, eu tenho compromisso, tenho que atender minha família, né, gente? Pelo amor de Deus, tem família. A gente escuta muitos médiuns vezes, né? Não, mas a gente tem família, a gente não pode viver no centro espírita. E assim a gente começa. Aí deixa de ir uma semana na palestra, deixa de ir na outra também, agora eu não vou no estudo. E de repente, eu não sei vocês, mas não parece que é mais difícil voltar? Não parece que é mais difícil? A gente começa a sentir uma falta, a gente começa a sentir uma sede, aquela nossa luzinha parece que começa meio se apagar. É o nosso declínio. É quando a gente começa a descer de Jerusalém para Jericó. Eu começo a deixar de lado os meus compromissos com a espiritualidade. Aí de repente eu já não lembro mais de fazer uma oração, de fazer uma prece antes de dormir, porque eu já estou cansado. Porque sabe-se lá que horas que eu fui dormir. E assim a gente começa o declínio. Começa a deixar de lado. Não vai dar. Essa semana não vai dar. O senhor também me desculpa, mas ele não vai poder contar comigo, porque, não, eu já tenho compromisso com a minha família. O senhor também pode muito bem abrir o centro espírita sozinho, ele pode muito bem fazer as coisas sozinho, ele que não conte comigo. Não é mais ou menos assim? A gente começa só a pensar na gente e procurar aquilo que é nosso, aquilo que nos interessa. Aí, esse homem descendo, ele foi abordado por salteadores. Por quê? Porque era uma região muito cheia de cantinhos, de lugares que favoreciam os salteadores a ficar escondidinhos esperando alguém passar. E diz que esses salteadores, eles não só roubaram tudo que ele tinha, como também o espancaram, o feriram e o deixaram semi-morto na beira do caminho. Aí eu fico pensando, né? Uma reflexão muito interessante, porque antes de eu vir para cá, quando eu terminei aqui de escrever, e eu fiquei pensando assim, e eu fui tomar banho, e uma vozinha falou assim para mim, sabia que tem que tomar cuidado para não ser, não só o que é
roubado, mas também você não se tornar um salteador na vida do teu irmão? Opa! Porque muitas vezes nós nos tornamos os salteadores da vida do nosso irmão, que nós olhamos e julgamos e não vemos o Santo Espírito e a gente nem liga para saber por quê. Passa 2 semanas, passa 3, passa 1 mês, passa 2 meses. Aí um dia você descobre que fulano está doente, está no hospital, foi internado, mas você nem sabia. Isso também é ser um salteador. Isso também é ferir o irmão. Julgar o irmão. E dizer, nossa, mas está nessa situação porque quer. Sabe onde é que é o Santo Espírito? Por que não vai para lá? Sabe onde é que é a igreja? Sabe onde é que consegue ajuda? Por que não vai? Ou a gente olha e diz assim, ah, mas isso aí é expiação. Eu já tinha combinado que ia ser assim, está passando por isso que é expiação mesmo. E a gente deixa o irmão ali jogado à margem do caminho, porque afinal de contas é expiação. Ele escolheu passar por isso. Aí nos tornamos salteadores. Nos tornamos algozes. Mas e quando nós abandonamos, começamos a deixar de lado a espiritualidade, nos afastamos, porque eles não nos abandonam. Os espíritos não nos abandonam. Os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, os nossos amigos, a nossa família espiritual não nos abandona nunca. Mas nós começamos a nos afastar. E nos afastando, nós nos tornamos então, como dizia minha querida tia, vou falar dela de novo, ela vai brigar comigo, ela vai dizer, mas toda palestra agora deixa eu falar de mim. Aí teve uma época que eu disse, tia, eu não quero mais nada, eu não quero saber de igreja, de espírito, não quero saber nada. Ela disse, minha filha, tu vai ficar à mercê. Como assim, tia? Tu vai ficar à mercê. E é assim, quando nos afastamos, ficamos à mercê dos salteadores. E o que são esses salteadores? Quando começamos então a viver uma vida desregrada, não cuidamos mais da nossa saúde, não cuidamos mais com o que entra pela boca, mas também com o que sai da boca, como disse Jesus, que é muito mais perigoso o que sai da boca, contamina muito mais. Aí um belo dia recebo a notícia de que a minha saúde já não está tão boa, de que as coisas estão bem complicadas. Aí nesse momento é que eu sou assaltado pela enfermidade, que eu sou assaltado pela traição, pela decepção, porque eu fiz as minhas escolhas longe de qualquer tentativa de aprovação da espiritualidade, sem pedir a Deus, sem pedir orientação. Eu fujo da lei divina, transgrido a lei divina e sou assaltado. Eu sou assaltada e jogada à margem do caminho. Diz Jesus então que o sacerdote passou por ele e vendo aquele homem caído, olhando para ele, passou de largo. Mas Jesus diz assim, que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Interessante, né? O sacerdote, o homem de Deus, representante da religião, ele não estava subindo para Jerusalém, ele também estava em declínio. Porque muitas vezes a religiosidade, muitas vezes, me desculpe, não quero ser assim uma pessoa que generaliza, mas em quase 100% das vezes a religiosidade, ela não eleva. Ela não eleva. Ela nos torna separatistas, porque só a minha religião é que vai me dar a vida eterna. Porque só se você frequentar o meu centro espírita é que você está certo. Se você frequentar a minha igreja, você está certo. Então a religião, que seria religar o homem a Deus, ela se separa. Cada um no seu quadrado, cada um tem o seu céu, cada um tem a sua salvação. Cada um tem o seu modo que vai escolher a vida eterna. E o meu modo é o certo. Não é assim? E o sacerdote
a prova de que ele estava em declínio espiritual é que ele não quis tocar naquele homem para não se tornar impuro, porque aquele homem poderia estar morto, então ele não poderia correr o risco de se contaminar, porque ele era puro. E ele não ia colocar em risco a pureza dele para tocar num homem que podia estar morto. Então a religião passou de largo. Passa o levita. E o levita, vendo a situação, também passou de largo, não atendeu, passou correndo. Ou seja, a lei passou por ele e também o ignorou. Mas então, um certo samaritano que passava pelo caminho, vendo aquele homem, moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. Ou seja, a misericórdia passou por ele e o acolheu. Quando o profeta Oséias diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. A misericórdia passou por ele. E diz a palavra que ele se moveu de íntima compaixão. Meus irmãos, vocês sabem o que é isso? Íntima compaixão é quando esse amor ele é tão grande que ele se move dentro das suas entranhas e você não pode simplesmente olhar e dizer assim: ah, eu sei que precisa de uma coberta, de um pão, mas eu vou lá resolver o meu problema, na volta eu passo aqui e trago um pãozinho. E quem sabe uma cobertinha. Mover-se de íntima compaixão é não saber esperar, é dizer não, agora é agora, porque o necessitado, ele quer o atendimento na hora, não é verdade? Só quem já teve uma fila de espera numa UPA para saber, né? A dor é grande, você quer o atendimento na hora. E às vezes a gente faz isso com as reuniões mediúnicas, né? Aí diz assim: não, eu não vou, hoje não vai dar. E a gente deixa o nosso irmão necessitado, que precisava de atendimento naquela noite, contava com a gente, né? A espiritualidade fez todo aquele trabalho, preparando o médium para estar ali. E nós deixamos o nosso irmão lá. Outro dia eu vi. Mas claro, nós não somos insubstituíveis, né? Alguém vai atender. Mas o compromisso era meu. O compromisso não era do meu irmão. O compromisso não era do dirigente. O compromisso era meu. Então, movendo-se de íntima compaixão, ele se debruça sobre o homem, coloca óleo e vinho sobre as suas feridas. É chamado o bálsamo do samaritano. Porque o vinho, ele servia como antisséptico. E o óleo, ele acalmava, por causa das suas propriedades curativas, que não é qualquer óleo, é o óleo de oliva. Colocou aquele homem sobre o seu animal, que não disse se era um cavalo, se era um camelo, se era um burro, mas colocou sobre o seu animal. Levou até uma estalagem. E ao chegar na estalagem, ele diz assim: olha, cuida dele. Já deu um tanto de dinheiro para ele, para o dono da estalagem. E se, quando eu voltar, se tu tiveres tido um gasto a mais, eu vou te restituir. Bom, meus irmãos, quando Jesus termina de contar essa parábola, que muito deve ter ofendido o doutor da lei, porque para os nossos irmãos hebreus, os samaritanos eram hereges, eram pessoas indignas, impuras, que não cumpriam a lei, que não eram nem filhos de Deus para eles. Eram pessoas muito discriminadas. Então Jesus vai lá e diz para o doutor da lei e pergunta para ele assim: quem foi o próximo daquele que estava caído? E como ele não queria nem falar a palavra samaritano, ele disse: ah, foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus responde o quê? Vai lá e faz o mesmo e viverás. Ou seja, saber e não fazer é ainda não saber. Conta
Não sei quem contou, tá, gente? Não vou mentir para vocês, porque eu não sei. Porque eu já escutei essa história tantas vezes, e vocês já devem ter escutado também, muitas vezes. A história do bom palestrante, orador espírita, que falava muito bonito, que conhecia todas as passagens, que sabia o Evangelho de cor, o livro dos Espíritos, então era só perguntar que ele sabia tudo, de cor. Número e letras, qualquer coisa. E dava palestras maravilhosas durante anos. E tinha aquele irmãozinho que ficava sentadinho lá no cantinho. Sempre sentadinho. Ele não era o médium famoso que todo mundo chegava no centro e dizia assim, eu quero tomar passe com aquele médium. Porque aquele médium, quando ele bota a mão pra cima de mim, eu me arrepio inteiro. Eu já saio leve daqui. Ele não era isso. Ele não era um grande orador. Ele não era uma pessoa muito conhecida. Mas passa-se o tempo e ambos desencarnam. E o nosso querido orador, palestrante espírita, é complicado palestrante espírita, gente. Vocês não sabem o medo que eu tenho. Esse palestrante se encontra numa situação muito complicada quando desencarna, em grandes dificuldades. E quem vem lhe socorrer? Aquele irmãozinho que assistia todas as palestras e que estava numa situação tão boa, tão um pouquinho mais, melhorzinha, que veio auxiliar o palestrante. E ele diz, nossa, você aqui, você está tão bem. O que aconteceu que você está tão bem assim? Ele diz, não aconteceu nada. Assim, só que eu sempre ouvi suas palestras e sempre coloquei em prática. O que Jesus disse? Você sabe toda a lei, o que está escrito. Agora vai lá e faz. Vai lá e faz. Se quiseres ter uma vida de verdade. Apenas saber não transforma nossas vidas. Não transforma. Eu vos digo isso, meus irmãos, com testemunho próprio, porque já me botaram para ler a Bíblia desde os 5 anos de idade. E já li muita Bíblia, já li muita coisa e continuo lendo. E isso, gente, não transformou minha vida da noite para o dia. A evolução não dá saltos. Não, nunca transformou minha vida da noite para o dia. O saber. O que começou a me ajudar foi quando eu comecei a dar um passinho e dizer assim, Senhor, eu sei que é tão pouco, mas eu vou. É o que eu posso. É o que eu consigo hoje, tá? O que começou a me ajudar um pouquinho, sabe? A abrir um pouquinho o olho, assim, sair dessa dormência espiritual. E ainda estou meio sonolenta, gente. O que começou a me ajudar foi dizer, não, hoje está chovendo e está frio, mas eu vou para a casa espírita, eu preciso. O doente é que sou eu que preciso de Jesus. Sou eu que preciso da prece. Aí eu fui precisando da prece e do passe. Aí de repente alguém diz assim, mas aí você tem que trabalhar também, viu? Você tem que servir. Porque o maior no reino dos céus é o que serve. Aliás, o menor no reino dos céus é o que serve. Você tem que ser menor, tem que servir. Pois é. Então vamos trabalhar. Aí às vezes o irmão chega cansado aqui, trabalhou o dia inteiro. Poxa, eu vou ter que ficar em pé para dar passe. Mas é o servir. Parece uma coisa tão pouquinha, né? Mas isso vai ajudando. Saber, conhecer a letra, não muda nada, meus irmãos. Conhecemos gente que mal consegue escrever o nome, sabe? E tem muito mais amor e tem muito mais sabedoria nas suas atitudes do que muita gente letrada e com doutorado. Não é verdade? Porque o que faz diferença é o amor, é a caridade. A transformação, falando em transformação, eu vou contar a história de um jovem. Um jovem que foi muito bem educado, muito instruído, teve excelente educação.
Só que esse jovem, ele perdeu muitas batalhas para ele mesmo. Ele lutava contra si mesmo. E ele tinha vergonha de saber que homens que tinham muito menos instrução do que ele, tinham capacidade de resistir às tentações muito mais do que ele. Ele era boêmio, ele gostava da farra, ele sabia que aquilo ali, suas atitudes estavam lhe comprometendo. Mas ele não conseguia resistir às suas tentações. Ele não conseguia. E ele travava essa batalha. Até o dia em que ele teve o encontro com Jesus. O encontro com o Evangelho. Um dia alguém disse assim para mim: Bárbara, uma coisa é tu conhecer o Evangelho, outra coisa é o Evangelho entrar dentro de você. Porque quando o Evangelho entra dentro de você, você não consegue mais. Você não resiste. E ele teve um encontro com Jesus. O Evangelho entrou dentro dele. Esse jovem, por causa das suas atitudes, por causa dos seus gestos, em relação ao atendimento aos desesperançados, aos aflitos, aos que viviam nas angústias, aos que viviam jogados à margem do caminho, como aquele homem, ele se tornou uma referência em relação ao amor, em relação ao atendimento, pelo que ele tinha sido e pelo que ele se tornou. E vocês sabem de uma coisa? Ele se tornou um santo. O nome dele é Agostinho. A mãe dele orou nada mais, nada menos que 25 anos por ele, pedindo a Deus que transformasse a sua vida. Um jovem muito bem educado. Uma coisa é eu conhecer a letra e outra coisa é eu saber colocá-la em prática. Mas para colocar em prática não é tão simples, porque como diz lá no apóstolo Paulo, na excelência da caridade, o que adianta? Eu dou meus bens aos pobres, eu dou meu corpo para ser queimado, eu faço de tudo, mas não existe aqui, aquilo que ele chamou de íntima compaixão, o Evangelho dentro de si, o amor dentro de si, irradiando de dentro de si. Por fim, no capítulo 15, os Espíritos nos dizem assim: não é fora da igreja que não há salvação, tá? Fora da igreja não há salvação, não, isso também não está escrito, né, no Evangelho. Fora da verdade não há salvação. Fora do Espiritismo não há salvação. Não, nada disso. A única coisa que os Espíritos nos dizem é que fora da caridade não há salvação. Diz também assim: não basta uma virtude negativa, tem que ter uma virtude ativa. Então não basta ter uma virtude e ficar estagnado, essa virtude tem que estar ativa. É necessário a ação da vontade para se fazer o bem. A ação da vontade. Diz no Livro dos Espíritos que os homens, eles ainda não conseguiram alcançar totalmente o bem porque falta vontade. Mas, para fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Né? Já ouviram aquele ditado que diz assim, cabeça parada, mente parada é a oficina do, né? Inércia e negligência. Ou seja, estou dizendo aqui que não é para estudar, meus irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que prosseguir estudando, prosseguir buscando conhecimento, mas acima de tudo, colocá-lo em prática através da prática da caridade, do amor. Bem, quando a letra toma vida, o Evangelho, ele transforma-se em vida. Nós não decoramos mais palavras bonitas. Nós não decoramos mais as passagens lindas, as belas frases. Não decoramos mais que, você sabe em qual capítulo, em qual tópico que está. A gente não decora mais. Nós então passamos, quem sabe, né, meus irmãos? Quem sabe? Porque eu não estou dizendo assim que eu faço ou que nós faremos, porque eu acredito que é aos poucos. Mas Francisco de Assis dizia assim, que nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo.
e, quando necessário, usar palavras. Então, que a nossa vida seja a pregação do Evangelho, ao fazer. Saber falar bonito não é muito difícil. O difícil, meus irmãos, é fechar a boca e fazer como o apóstolo João diz, é por obras, amemos por obras e por verdades, com atitudes verdadeiras, mover-se de íntima compaixão. É fazer com que o Evangelho entre e irradie de dentro de nós. Eu agradeço muito os olhares carinhosos, a paciência de vocês em me ouvir. Muito obrigada pelo acolhimento e que Deus abençoe a todos.